Você já se perguntou por que alguns relacionamentos são mais duradouros, são fonte de alegria e de crescimento para as pessoas, enquanto outros são mais superficiais, cheios de conflitos e de dificuldades, ciúmes, traição? Enfim, tenho falado muito para vocês aqui sobre o divórcio, sobre as consequências do divórcio, mas hoje eu quero falar de uma coisa diferente. Hoje eu quero falar de alguns fatores, na verdade eu vou falar de 12 fatores que fazem com que os relacionamentos sejam mais duradouros, sejam mais profundos e que promovam o amadurecimento emocional dos casais. Então vamos lá. Quais são 12 fatores aí que eu separei para vocês hoje que contribuem para que os relacionamentos sejam mais profundos, mais maduros e, claro, mais duradouros? Você que já cansou aí de relacionamentos superficiais, de pessoas que não estão interessadas aí em construir realmente uma evolução emocional, um desenvolvimento pessoal através dos relacionamentos. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que assim, os relacionamentos que têm maior chance de serem duradouros, de serem profundos, são os relacionamentos que se desenvolvem na fase mais madura da vida. Diferente dos relacionamentos que acontecem na adolescência, e aqui eu estou chamando de adolescência a idade que começa a partir dos 12, 13, até por volta dos 24 anos, tomando como base aí o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento neurológico. Ou seja, um cérebro adolescente é diferente de um cérebro adulto, é um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Então vamos pensar aí, até os 24 anos a gente está numa fase de experimentação, de sentir o nosso corpo, de descobrir a sexualidade, de descobrir o outro, de se conhecer nos relacionamentos. Então esses relacionamentos, eles tendem a ser mais namoros, né? Mais conhecer o outro. Enquanto perto dos 30, depois dos 30, a tendência é que esses relacionamentos sejam mais maduros. Aí tem uma tendência de construir uma família. É aquele momento biológico em que os nossos instintos, o nosso mecanismo animal já está dando sinais, já vai dando sinais para a gente de uma necessidade de transformação, de uma necessidade de desenvolvimento. Então, o primeiro fator aí que faz com que os relacionamentos sejam mais duradouros é que eles aconteçam numa fase mais madura da vida, em que a gente está preparado para se envolver realmente, profundamente num relacionamento com o outro. Um segundo fator é que o casal tenha hábitos e valores comuns. Como eu já disse no outro vídeo, essa coisa de opostos que se atraem é uma bobagem, esquece, nada a ver. A gente se atrai por pessoas que são parecidas com a gente, com quem a gente tem afinidade, e os relacionamentos mais duradouros são aqueles em que as pessoas compartilham dos mesmos valores e que têm hábitos também comuns, né? Pessoas que são mais noturnas, que são mais boêmias, dificilmente vão encontrar uma compatibilidade de hábitos com pessoas que gostam de acordar cedo, de surfar, de estar na natureza. Enfim, isso é muito importante para que ao longo do tempo o relacionamento se desenvolva. Ponto número 3. É importante ter hábitos e valores parecidos? Sim. Porém, os relacionamentos tendem a durar mais se os dois membros do casal tiverem outros interesses específicos e só deles, que eles desenvolvem fora do relacionamento. Seja participar de algum projeto ou ter alguma atividade, um hobby que seja diferente, que seja só seu. Porque para a gente ser dois, a gente precisa ser um. Para desenvolver a capacidade de estar com o outro e compartilhar, nós também precisamos ter o nosso ponto individual, a nossa singularidade, algo que é só nosso. E que a gente também pode falar com o outro sobre isso. Então é importante manter a individualidade dentro da união. O quarto ponto, o quarto fator que faz com que os relacionamentos tenham mais profundidade, sejam mais duradouros, é que as pessoas se casem quando elas estão apaixonadas.
Por quê? Porque a paixão é algo muito mais do que afetivo. A paixão, ela mexe com todo o nosso organismo, ela mexe com os nossos hormônios, com os nossos neurotransmissores, elas fazem com que a gente sinta coisas diferentes do que quando a gente não está apaixonado. E claro, quem já se apaixonou sabe como é. A gente muda completamente, a gente só pensa no outro, a gente perde um pouco aí o rumo, fica meio desnorteado e fica ansioso pela presença e pela companhia do outro. Então a paixão é um estado especial em que a gente está mais disponível para amar, mais disponível para se doar ao outro. Então os relacionamentos que se desenvolvem a partir de uma paixão têm mais chances de durar. A paixão mesmo dura por volta de 2 a 3 anos no máximo, esse estado mais emocional da paixão. Mas se nesse período o casal começa a construir rotinas comuns, projetos comuns e tudo isso que a gente está conversando, a probabilidade deles se manterem juntos por mais tempo é muito maior. Então, case-se apaixonado. O quinto ponto é que os relacionamentos mais maduros, mais profundos, geralmente acontece quando as pessoas tiveram modelos de relacionamentos mais tranquilos, mais amorosos, em que a expressão do afeto é mais livre, enfim, e valorizada. Então, se você viveu na sua experiência familiar, com seu pai, com a sua mãe, um modelo de relacionamento conjugal positivo, a possibilidade de você desenvolver e ter um modelo de ter um relacionamento positivo e duradouro é muito maior. Mas, por outro lado, os filhos de pais e mães divorciados têm uma tendência maior de viver em situações de divórcio. E isso a gente já tem muitas pesquisas, longitudinais inclusive, que mostram a probabilidade maior de filhos de pais divorciados também se divorciarem. Tá tudo perdido? Não. Por quê? Nesse momento é que você pode aproveitar a oportunidade do relacionamento para o seu autodesenvolvimento. Fazer uma terapia, fazer um processo terapêutico pelo qual você consiga lidar com esses traumas da infância, consiga lidar com esse modelo de relacionamento fracassado ou deficiente de alguma forma, né? Você pode desenvolver outros modelos, você pode conhecer outros modelos de relacionamento e se libertar aí desse trauma através de um processo terapêutico. Tá? Então, assim, nesse sentido, os relacionamentos duradouros são aqueles em que as pessoas encontram nessa relação de afeto uma oportunidade para também mudar os próprios padrões de amor, de expressão do afeto, de comunicação. E aí nós vamos para o nosso próximo ponto, que é os relacionamentos duram mais quando existe uma comunicação efetiva e amorosa. Nesse sentido, desenvolver e aprender uma comunicação que não seja violenta faz com que os relacionamentos possam evoluir para um próximo nível. Poder dizer o que a gente sente e escutar principalmente o que o outro sente, sem estar pronto para dar a resposta, porque muitas vezes a gente ouve o outro assim, né? Tá ouvindo e já tá pensando, como é que eu vou responder, como é que eu vou responder, como é que eu vou responder. Sai desse movimento de reagir ao outro e vai para um movimento de compreender, de entender onde é que o outro está chegando na sua comunicação, de entender o que ele está querendo te dizer e o que está se passando dentro da pessoa nesse momento. Isso também vai criar uma conexão muito maior entre o casal. A comunicação é algo fundamental para um relacionamento dar certo. Outro ponto que favorece esse amadurecimento e profundidade dos relacionamentos é que os casais tenham hobbies, atividades de lazer em comum, que gostem de fazer as mesmas coisas. Porque assim, se o cara gosta de jogar futebol todo final de semana e a mulher gosta de, sei lá, cinema,
se eles não encontrarem momentos em que eles consigam conciliar hobbies comuns, atividades de lazer em comuns, eles não vão partilhar de um momento de alegria, de descontração e de troca, né? Troca, o que você achou, você gostou, você curtiu e tal. Isso vai fortalecendo a conexão. Porque essa conexão, ela também é uma neuroassociação, ou seja, quando eu vivo momentos de alegria e felicidade com alguém, eu associo que felicidade e alegria para mim tem a ver com essa pessoa. Então, de certa forma, a gente vai fortalecendo a base do amor. E isso vai crescendo com o tempo. E aí, outro ponto importante de ter coisas em comum é um projeto de futuro, uma meta comum. Algo que dê sentido para aquela união enquanto casal. Algo que mova esse casal conjuntamente a um objetivo, a algo que deseja conquistar. Isso pode ser uma viagem, isso pode ser comprar uma casa ou pode ser ter um filho. Todos esses projetos de futuro, eles também fortalecem a união e favorecem a comunhão de desejos, de aprendizados. Um casal longevo, uma união que dura aí, também exige de cada um a flexibilidade. E isso já tem muitos estudos, né? E intuitivamente a gente consegue perceber. Pessoas que são mais flexíveis têm mais chances de ter relacionamentos duradouros, profundos e maduros do que pessoas que são mais enrijecidas no seu modo de ver o mundo e de entender a realidade. Quando a gente se une com alguém, a gente traz uma bagagem, a gente traz uma história, um modo de compreender a vida e de entender o mundo que a gente herdou da nossa família, mas que não necessariamente é a verdade. É o modo certo de ver o mundo. E muitas vezes a gente só percebe que temos aí uma bagagem familiar de valores, de costumes, de hábitos, de crenças, quando a gente se depara com outro que tem valores e hábitos totalmente diferentes. Nesse momento a gente precisa se rever. E aí, o casal que se fortalece e que tem uma união duradoura é aquele casal que consegue flexibilizar a sua história, os seus valores e as suas crenças e ir construindo coletivamente com o outro algo que é próprio da identidade desse casal. E isso é construído aos poucos e exige aí uma abertura para se encontrar com o outro e para se ver nas suas próprias sombras, nas próprias questões familiares, enfim, exige aí uma abertura, uma disposição para amar, para se envolver realmente no amor. A fidelidade é um fator também fundamental, mas não só a fidelidade sexual, não é só se o outro tem outros relacionamentos, traição, não é só isso. É a fidelidade aos valores e aos combinados, né? Ao contrato que esse casal estabelece. Não apenas o contrato de casamento, mas o que eles entendem como lealdade um ao outro. Então, ser fiel ao que é compromisso do casal é muito importante para que a gente estabeleça uma relação de confiança. E quando a gente confia, as relações duram mais. Nesse processo, um próximo ponto que eu quero falar com vocês é a nossa capacidade de perceber o outro e de assumir um compromisso com o estado emocional do nosso parceiro, da nossa parceira. Isso significa que eu me preocupo com os sentimentos dele ou dela. Eu me preocupo com qualquer atitude que eu possa fazer que vai deixá-la triste ou também que vai deixá-la feliz. E aí, quando eu assumo esse compromisso com a alegria ou com a tristeza, eu procuro evitar o que deixa triste, evitar o que pode magoar e favoreço aquilo que pode deixar feliz, que vai fortalecer a nossa conexão, como eu já estava falando. Então, isso vai... Por quê? Isso vai gerando uma bola de neve. Quando você dá um presente para alguém, né? Você dá um presente para sua companheira, você cria nela uma expectativa de poder te presentear com algo ainda melhor. E aí você vai lá e faz algo muito legal. Aí ele percebe e quer fazer algo melhor. E nesse ciclo vocês vão cada vez mais se aproximando e querendo fazer o outro feliz.
E nesse sentido a gente pode dizer que o amor é servir com alegria. Quando a gente está a serviço do outro com alegria, não com, eu tô fazendo para ele, ele vai ter que fazer para mim. Mas quando é com alegria, isso fortalece a união. Por outro lado, quando a gente faz pequenas atitudes incômodas, eu faço uma contra ele, ele quer revidar, e aí eu quero fazer pior, e aí ele me machucou e eu quero machucar mais, e isso também vai criando um ciclo de machucar e de ferir o outro, que fere justamente esse compromisso com o estado emocional. Eu quero que ele esteja feliz e ele quer que eu esteja feliz. Isso se retroalimenta. E o último ponto, que eu acho que muita gente fala disso, mas assim, a gente precisa ir a fundo, que é a parte do desenvolvimento sexual. A gente precisa, num relacionamento, entender que cada dia a gente pode aprender novos repertórios sobre sexo. A gente pode ter novas compreensões do que significa o sexo, o ato sexual, o orgasmo. Porque o que acontece na nossa cultura, na nossa sociedade, é que assim, ninguém ensina como se faz sexo. A maioria das pessoas, a maioria dos adolescentes aprendem a fazer sexo, aprendem sobre sexo com pornografia. E na experiência um com o outro, meio que no acerto e erro, e vamos lá. E muitas vezes esse ensinamento, essa deseducação da pornografia faz com que as pessoas sejam muito ruins de cama, vamos falar a verdade. Porque o que se passa nos filmes pornográficos não é o sexo real. Um orgasmo não é daquele jeito, gente. Não é assim. E aí a expectativa de atender o outro no que ele espera que seja um orgasmo faz com que as mulheres não tenham orgasmos e finjam que tem, para poder satisfazer o seu parceiro. E o parceiro está achando que está arrasando e na verdade ele não está conseguindo chegar ao clímax de uma relação sexual, que é um momento em que os dois sentem prazer, sentem-se recompensados e, mais uma vez, cria uma neuroassociação positiva um com o outro. A gente precisa sair desse paradigma da quantidade, do tamanho e de fazer acrobacias e entender o potencial curativo do orgasmo, do sexo. O potencial evolutivo e toda a transformação e desenvolvimento que a gente tem, que a gente pode ter através do autoconhecimento na relação sexual. E a relação sexual, quando é prazerosa, gostosa, revitalizante, ela é um fator que une demais os casais. Esse eu acho que é um fator assim mais importante aí nesse momento. Se você conseguiu construir toda essa relação, toda essa parceria, todo esse compromisso que a gente está falando, se você consegue ter uma vida sexual que, mais uma vez, não é quantidade, não é qualidade, não é quantidade, não é tamanho, é qualidade, profundidade, dá um novo sentido para o sexo. Certo? Gente, isso é um pouco do que eu queria trazer para vocês hoje, para a gente conversar. O que vocês acharam? O que vocês entendem aí que é possível fazer no relacionamento de vocês? O que vocês já viveram, já experimentaram, deu certo? O que não deu certo? E vamos falando um pouco mais sobre isso aí nos próximos vídeos, tá bom? Se gostou, deixa um like, compartilha. Passa aí para os casais que às vezes estão passando por uma dificuldade e, gente, isso é informação, é conhecimento. Se a gente tem conhecimento, a gente tem poder, inclusive de dar direcionamentos para a nossa vida, de aprofundar aí afetivamente as nossas relações e, claro, de se desenvolver emocionalmente, psicologicamente, certo? Grande beijo para vocês, compartilhem o vídeo, deixem um curtir e se inscrevam no canal. Tchau, tchau!